Hoje em dia, o judaísmo contém várias denominações. Por exemplo, a gente tem o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista ou liberal. Mas dentro de uma denominação existe bastante consenso quanto às crenças judaicas. Ou seja, basicamente os grupos têm algumas variantes de performance e de entendimento da religião, mas as crenças são muito similares. No entanto, isso nem sempre ocorreu. E antigamente o judaísmo tinha o que se costuma chamar nos estudos da religião de seitas. E o que a gente vai ver no vídeo de hoje é isso. Quais são as seitas judaicas, ou pelo menos as principais delas, e como elas funcionavam. Muito bem, vamos começar fazendo a primeira pergunta que eu gosto de fazer em temas assim complexos. Qual é a definição do nosso assunto? Qual é a definição de uma seita, ou de uma seita judaica? Bom, a seita é composta por um pequeno grupo de judeus que se desconectaram de um grupo que é considerado o principal. Então, para a gente falar de seita, é importante saber que a gente tem que considerar um grupo principal, tá? Uma coisa só se define por outra. E às vezes a desconexão que esses grupos menores fizeram pode ser inclusive física e geográfica, como a gente vai ver. É um grupo que se afasta fisicamente no espaço desse grupo principal. Qual é esse grupo principal? É algo que eu vou deixar de propósito para a gente falar um pouquinho mais para frente no vídeo, tá? Primeiro eu quero começar falando das seitas propriamente ditas, ou mencionando as seitas. E uma das primeiras seitas que a gente tem notícia na história judaica é a dos samaritanos. Os samaritanos são um grupo de judeus que se dizia descendentes de duas das 12 tribos antigas, as tribos de Efraim e Manassés. E essas duas tribos viviam no reino de Israel, que ficava ao norte. Caso você não saiba um pouco da história judaica, chega um momento em que as tribos se dividem em dois reinos, né? O reino de Judá e o reino de Israel. Essas duas ficavam no reino do norte. E esse reino do norte, que é o reino de Israel, foi conquistado pela Assíria em 722 antes da Era Comum. Hoje em dia, existem debates enormes entre os historiadores, os geneticistas e até os teólogos se isso é fato, se os samaritanos realmente vêm dessas tribos. Né? Porque os samaritanos existem até hoje, e você consegue conversar com o samaritano, fazer teste genético. Então, existe muito debate sobre isso, mas eu não vou entrar no debate. Seja como for, os samaritanos até hoje são uma seita judaica, né? E estima-se que haja cerca de 700 deles hoje, vivendo praticamente todos em Israel. Tem alguns em outros lugares do mundo, mas 99% deles em Israel. Mais especificamente, se alguém já visitou Israel ou um dia quiser visitar e conhecer, eles estão numa cidadezinha chamada Holon, onde fica o famoso Monte Gerizim, tá? Onde já na Bíblia aparece como sendo o local de morada dos samaritanos. Esse monte também, só para dar um pouco mais de informação, caso você nunca tenha ouvido falar, tem uma famosa passagem ali na Torá em que algumas tribos ficam num monte e outras no outro, 6 numa e 6 no outro, e as tribos dão bênçãos e maldições. Né? Então um monte ligado a bênçãos e um ligado às maldições, um desses montes é o Monte Gerizim. Bom, embora o Talmud diga, para você ter ideia, o Talmud já fala dos samaritanos, né? Para você ver como eles eram antigos. Embora o Talmud diga que os samaritanos podem sim ser considerados judeus, né? Quando as suas práticas batem com a do judaísmo, porque tem umas que divergiram bastante do mainstream judaico, hoje o rabinato central de Israel, que é quem influencia inclusive decisões de Estado com relação a isso, afirmam que os samaritanos precisam passar por um processo de conversão para serem considerados judeus. Né? Então, uma curiosidade, né? O Talmud não tinha muito esse entendimento. Entendia que você podia aceitar um samaritano se ele estivesse fazendo o mesmo que todos os outros judeus. Hoje o rabinato já vê a coisa um pouquinho diferente. Agora, essa seita dos samaritanos, ela é a mais antiga, uma das poucas que existe até hoje, mas ela não é a mais famosa. As seitas mais famosas, que a gente vai falar agora, e que provavelmente você já ouviu falar, elas são muito mais do passado, elas não vieram até os dias de hoje. Todas elas surgiram na época do Segundo Templo.
Ou seja, já também um pouquinho depois da época que a gente vê narrado na Bíblia, por exemplo, na história de Moisés ou de Josué conquistando a terra de Israel. Se a gente for falar historicamente, a gente está falando ali por volta dos anos 70 da Era Comum, ou seja, uns 2000 anos atrás. O fato dessas seitas surgirem todas na época do Segundo Templo já é por si só algo curioso, né? Porque é uma coincidência, entre aspas, muito grande, todas elas aparecerem no mesmo momento da história, né? De novo, tem muitos debates de por que isso acontece, vários historiadores propondo até uma ideia de que talvez naquela época tivesse algo que suscitasse o surgimento de seitas, né? Fosse um período propício. A gente não vai analisar o motivo aqui pelo qual isso acontece, mas eu deixo aí a pergunta em aberto, né? Por que será que as principais seitas judaicas surgem nessa época? Bom, vamos dar os nomes a essas seitas, né? Eu estou falando delas que você conhece, que provavelmente você já ouviu falar, e não dei o nome delas. Dentre essas famosas seitas, nós temos umas 5 que eu quero citar, umas 6, e algumas ainda principalmente mais famosas. Primeira delas, a gente tem os fariseus, depois a gente tem os saduceus, depois nós temos os essênios, essas são as 3 mais famosas, depois nós temos os zelotes, um pouquinho menos famosos, depois os sicários, e também uma que talvez espante um pouquinho vocês, que são os primeiros cristãos. Às vezes chamados também na história de proto-cristãos ou de nazarenos, tá? Por motivos muito óbvios. Eles, no começo, muita gente esquece, eram uma seita judaica. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, graças a uma literatura da própria época ali, da região da época do Segundo Templo, a gente tem bastante informação sobre esses grupos, né, que infelizmente hoje sumiram. Exemplos dessas informações são Flávio Joséfo, um famoso historiador, o próprio Talmud fala dessas seitas, tá? E os famosos manuscritos do Mar Morto também, né? A gente tem ali um material muito rico para saber dessas seitas. E claro, quando a gente fala dos proto-cristãos, os primeiros cristãos, o próprio Novo Testamento pode ser usado como fonte de informação para a gente entender o que aquele grupo ali pensava, tá? Agora, dessas fontes que eu citei, é preciso saber, não todas têm o mesmo grau de confiabilidade histórica, tá? Um pequeno exemplo. Flávio Joséfo hoje é muito debatido se dá para confiar no que o Flávio Joséfo falava. O Talmud, a gente sabe que muitas vezes não está preocupado em falar de história, mas de contar os fatos como ele queria. O Novo Testamento igual, né? Mas enfim, às vezes com alguma parcimônia, com algum filtro, a gente pode usar essas fontes como informação. Bom, vamos falar um pouquinho mais dessas seitas. Os 2 maiores grupos dentre esses que eu falei, e que frequentemente inclusive entravam em embate, eram os fariseus e os saduceus. E vamos entender um pouquinho por que eles entravam em embate, o que esses 2 grupos pensavam, essas 2 principais seitas judaicas. Os fariseus, eles eram principalmente preocupados em manter o que eles chamavam de a tradição passada da Torá. Enquanto que, ao que tudo indica, os saduceus respeitavam essa tradição, mas também viam a possibilidade de interpretar a lei e modernizar essa lei. Então eles eram um pouco mais modernos nesse sentido do que a contraparte farisaica. Os fariseus foram os responsáveis, por exemplo, por escrever a Mishnah, um famoso livro do judaísmo que tem por objetivo manter a tradição judaica. E posteriormente são os fariseus que também vão escrever o Talmud. Tá? Eles eram os maiores defensores, por exemplo, da manutenção do sinédrio, uma palavra de origem grega, que no hebraico a gente chama de Sanedrim. Para quem não sabe o que é o Sinédrio, o Sanedrim, era a suprema corte de justiça judaica, né? Os fariseus eram muito defensores de manter essa corte funcionando para poder julgar as leis no judaísmo, ou as próprias pessoas, conforme a lei judaica. Bom, voltando um pouco às divergências entre fariseus e saduceus. Flávio Joséfo, que eu mencionei, diz que, além de diferenças quanto o valor da tradição, a possibilidade de modernizar a lei, havia algumas divergências entre essas 2 seitas nas próprias crenças, tá? E que, por exemplo, os saduceus não aceitavam a ideia de vida após a morte no judaísmo. Por exemplo, ao contrário do que os fariseus faziam. Os fariseus defendiam essa ideia como algo muito óbvio se você lesse o texto bíblico, né? Já os saduceus tinham dúvida quanto a isso e falavam, não é bem assim.
Outro grande ponto de divergência era a respeito de questões messiânicas. Tá? Por exemplo, quem seria o Messias? Uma seita falava que era um homem comum, talvez fosse um rei, talvez seria um líder político e que teria que fazer batalhas, teria que ser um guerreiro, né? E essas duas seitas divergiam muito nessa sua visão. Ou a própria ideia de qual seria o papel do Messias quando ele chegasse. Será que ele tinha que matar, por exemplo, todos os não-judeus? Algumas seitas acreditavam nisso. Será que ele não precisava matar ninguém? Ele só precisava fazer um acordo de paz com os outros povos num processo diplomático? Tá? Esse tipo de divergência levava à criação de seitas. Uma outra seita, e que ultimamente vem despertando bastante curiosidade nas pessoas, né, nos últimos tempos, de uns anos para cá, em especial depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, é a seita dos essênios. Por que isso? Porque os manuscritos aumentaram esse interesse, né? Porque ao que tudo indica, esses manuscritos foram escritos em grande parte ou na sua totalidade pelos essênios. E esses manuscritos então foram guardados ali perto do Mar Morto, daí o seu nome, foram guardados no local em que os essênios viviam. Ou seja, a gente sabe que esses essênios viviam no meio do deserto, junto ao Mar Morto. De novo, se você já conhece Israel e foi para a região do Mar Morto, não tem nada ali, não tem cidade, não tem urbanização até hoje. Então eles viviam isolados do resto dos judeus nos outros grandes centros. Né? Lembra que eu falei que uma seita podia se definir inclusive por uma separação física, geográfica? É o caso do essênio. Então os essênios, entre outras coisas, ficaram conhecidos por pregar um estilo de vida ascético, né? Ou seja, retirado e isolado do grande mundo. Eu não quero viver num grande centro urbano, com toda a modernização que a cidade me dá. Isso por si só já é um fato para chamar os essênios de uma seita, porque não é uma visão judaica aceita, né, ou muito difundida, de que eu tenha que viver uma vida isolado, em retiro. Tá? Mais ainda do que isso, numa época, lá perto da época do templo, como eu falei, em que a cidade mais importante de Israel era Jerusalém, né, era o grande centro político e religioso, os essênios falaram o quê? Nós não vamos morar nessa cidade, por mais que ela tenha o templo de Jerusalém. Nós vamos viver lá no deserto, literalmente no meio do nada. E os essênios se dedicavam somente à santidade, ao espiritual e à comunhão com Deus. Essa era a grande preocupação dos essênios. Outro grupo interessante de a gente destacar, desta mesma época ainda, tá? A época do Segundo Templo, é o grupo chamado dos Zelotes, e que muitos dizem ser uma seita. Os Zelotes, eles eram conhecidos por defender intervenções armadas contra os poderes estrangeiros que habitavam na terra de Israel. Sendo o caso mais clássico, porque é o caso, né, da época ali, Roma. Então quando Roma invadiu Israel e conquistou Israel e dominava Israel, os Zelotes eram os que defendiam assim: a gente tem que ir para a luta com tudo, com todas as nossas capacidades. Então os Zelotes eram conhecidos, por exemplo, por ser bastante violentos, né? Bastante sangrentos, inclusive. E por isso eles chamaram muito a atenção. Né? De novo, como uma seita, né? Veja como tem uma visão que não é compartilhada pela maioria dos judeus. A maioria dos judeus não tinha esse entendimento de que se devia lutar violentamente, sangrentamente contra os inimigos. Né? Que se eles estavam dominando Israel era a vontade de Deus e a gente tinha que aceitar. E os Zelotes já se destacavam dos outros judeus por isso. Tá? Então eles chamaram tanto, né, a atenção porque não há muitos registros na história de grupos judaicos, e isso antes ou depois dos Zelotes, tá? Serem assim violentos. Eles são conhecidos por serem um dos grupos mais violentos de toda a história. Por sinal, aí é uma curiosidade histórica, essa violência e postura dos Zelotes, segundo a maioria dos historiadores, foi justamente o que em grande parte causou todo o clima de insegurança e de hostilidade na Israel do primeiro século, na época do Templo. Tá? Segundo a maioria dos historiadores, foi por culpa de gente como os Zelotes que Roma acabou destruindo o Segundo Templo. Então Roma começou a falar: olha, tem gente muito rebelde aqui em Israel, a gente precisa atacar ou contra-atacar com tudo, e acabou destruindo, por exemplo, o Segundo Templo. Então é interessante pensar que talvez foi até um tiro no próprio pé, né? Ao ter essa atitude violenta de vamos expulsar os inimigos, eles acabaram sofrendo retaliação e perdemos o Templo de Jerusalém. Por fim, uma última seita judaica que eu quero trazer aqui no vídeo, claro que a gente podia falar de várias outras, né, mas o vídeo ficaria enorme,
eu quero citar a seita que eu falei lá atrás, que é a dos protocristãos, os primeiros cristãos. Esse é o nome dado aos judeus que começaram a acreditar em Jesus, né, e tê-lo como um Messias. Aqui é preciso dizer que não há registros históricos fortes que provem que Jesus existiu. Vocês sabem disso, né? A gente não tem muitos indícios. Então talvez seja mais correto, né, do ponto de vista histórico, dizer que esses proto-cristãos eram judeus que seguiam ensinamentos não de Jesus, porque a gente não sabe se existiu, mas de líderes que falavam de Jesus. Líderes como Pedro e Paulo, que aí sim a gente consegue comprovar a existência, né? E que, como eu disse, eles sim falavam de Jesus como o Messias, o Redentor. Como a gente sabe hoje, esse grupo então na sua origem era totalmente judaico, né? E é engraçado que a gente sabe, mas muitas vezes as pessoas esquecem que o cristianismo nasceu como um grupo judaico, uma seita, ok, né? Com uma visão um pouco diferente ali quanto ao Messias, mas era judaico. E depois, só, né, passado aí um tempo, é que esse grupo começou a se distanciar de fato do judaísmo, e aí você não pode falar mais de uma seita, né? Não é mais uma seita judaica, mas aí começa a ser uma religião à parte, que é o cristianismo. Obviamente, existem debates quando que você pode fazer essa distinção, até que momento era uma seita judaica, até que momento se torna cristianismo, mas fato é que uma hora isso acontece, tá? Não importa talvez a data que você vai pôr como marco, mas uma hora isso acontece. E aí, quando surge então essa nova religião, o cristianismo, inclusive com um cânone específico, com seus livros sagrados específicos, chamados Novo Testamento em português. Muito bem, e para ir para os finalmente do vídeo, lembra que eu falei que uma seita se define por divergir de um grupo principal. Só que aí eu não falei qual é o grupo principal, disse que ia falar um pouquinho mais no fim do vídeo. Agora chegou o momento. Como a gente mencionou quando eu falei dos fariseus, tá? Foram eles que escreveram a Mishnah, foram eles que escreveram o Talmud, e com isso foram eles que definiram a base do judaísmo, até hoje. Então, de todos esses grupos que a gente mencionou, a gente pode dizer, sem muito medo de errar, né, sem hesitar, que os fariseus eram o principal grupo da época, e são até hoje, já vou explicar por que eu digo isso, e os outros grupos é que podem ser chamados de seitas em relação aos fariseus. Então a gente pode falar, sem medo de errar, como eu disse, que o judaísmo moderno que nós temos hoje é farisaico, tá? Todo o judaísmo, como ele está definido, as suas crenças, os seus valores, ele é, sem dúvida nenhuma, farisaico. Ele vem desse movimento fariseu que surgiu lá da época do templo. Às vezes, esse judaísmo que nós temos hoje, e repito, que veio lá de trás, é chamado de judaísmo rabínico. Então, às vezes, dependendo do texto que você vai ler sobre seitas, você vai falar assim, o judaísmo rabínico, que seria o farisaico, e os outros que seriam judaísmos sectários, né, de seitas. Uma pergunta interessante para a gente fazer aqui é, por que que o judaísmo de hoje veio desses fariseus? Por que que eles foram o grupo principal e não outros grupos, né? E a resposta, em parte, eu já passei para vocês. É porque nada mais, nada menos aconteceu de todas as outras seitas da época, tirando os proto-cristãos, tá? Terem sumido depois da destruição do Segundo Templo. E, por sinal, esse ainda é um dos grandes mistérios da história até hoje. O que aconteceu com esses outros judeus, né? Com essas demais seitas? Então a gente tem um cenário seguinte, que na época do templo você tinha os fariseus e várias outras seitas, com seus outros modos de vida, com divergências, com debates, ok, e viviam lá todos igual. Depois da destruição do templo, esses outros grupos sumiram do mapa e ficou basicamente só os fariseus. Então, a pergunta 2 que a gente poderia fazer, quer dizer que hoje nós não temos mais seitas dentro do judaísmo? E a resposta é que, na verdade, depende do que você vai entender aí por seita, tá? A maioria dos estudiosos hoje vai dizer que a gente tem grupos judaicos e que, de fato, não existe mais seita. A seita foi um fenômeno do passado judaico, né, na história judaica. Mas outras pessoas, e eu me incluo nelas, se você perguntar para mim, Yair, a meu ver, até hoje a gente ainda tem seitas judaicas. E nesse sentido, é preciso lembrar de um grupo especial que eu queria mencionar, que surgiu ao longo da história, não na época do templo, um pouquinho depois, mas chamado os Caraítas, o grupo dos Caraítas. Como vários outros grupos que a gente mencionou ao longo do vídeo, esse grupo deve ser considerado um grupo claramente não rabínico, ou seja,
não farisaico, né? Um grupo que não aceita a tradição que os fariseus tanto se preocuparam em manter. Então, por exemplo, né, é sabido, é conhecido, que os caraítas, portanto, não consideram a Mishnah e o Talmud como livros importantes, certo? Eles falam assim, olha, isso aqui não muda nada a minha prática judaica, esses dois livros nem têm que ser lidos para definir como eu vou seguir o meu judaísmo. O que importa é eu ler a Torá. A diferença dessa seita para as demais, dos caraítas para as outras que a gente mencionou, é como eu falei, que elas surgiram só num segundo momento da história, bem depois do segundo templo de Jerusalém, apenas no século IX, para você ter uma ideia, ou seja, já na Idade Média. E com isso, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado, ao mesmo tempo curto, mas também abrangente, né, sobre a ideia das seitas no judaísmo, mencionando algumas seitas e vendo inclusive o seu desenrolar histórico. Espero que tenha ficado bem didático, que tenha ficado bem claro. Como eu sempre digo, usem os comentários à vontade para fazer perguntas, esclarecimentos, ou também deixar a sua opinião, né, sobre algum ponto debatido no vídeo, sobre o vídeo como um todo. E como sempre também peço aí um lembrete, não deixe de se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sininho para receber novas notificações e deixar o seu like, o seu curtir, porque ajuda muito a mim, ao canal, porque o algoritmo do YouTube começa a entender esse vídeo como relevante, né? Começa a pôr ele mais na frente nas pesquisas e buscas e a informação chega inclusive então para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado, encontro vocês no próximo vídeo da série O Sabor do Saber. Muito obrigado por tudo, um beijo grande e tudo de bom.